Boa noite, eu estou aqui mais uma vez. Isso quer dizer que na sexta-noite nós estamos aqui. Porque no sábado passado eu me equivoquei e disse que foram 15 noites, né? Na verdade, aquela ali foi a quinta noite e hoje é a sexta-noite que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Que nós temos o nosso tema principal é momento de viver com esperança. Por que esse momento? Porque você sabe que o camarada que vive sem esperança, ele não vive, ele vegeta na realidade. Então a nossa esperança está em dias melhores que virão, sem dúvida, né? No sentido desse coronavírus ser exterminado por Deus, ou através da palavra dele, ou através dos remédios que vai ser, quem sabe que os médicos estão procurando como curar essa enfermidade, né? Como combater essa enfermidade. E nós temos a certeza também que a nossa esperança ela não se limita somente aqui nesta terra. Vai além dessa terra. Nós acreditamos que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, todos nós iremos morar lá com Ele. Amém? Então essa é a minha esperança. E aí vem o meu conselho, né? O meu conselho para você que é vovô, vovó, titio, titia que tem acima de 60 anos, né? Fique em casa, né? Se resguardando do contágio, né? Com algumas pessoas que podem trazer esse vírus para casa, entendeu? Então tome cuidado e se resguarde, porque segundo estatística diz que a partir dessa semana até o dia 3 de abril, em diante até o dia 10 de abril, o negócio vai ser feio no Brasil. Mas vamos pedir a Deus, vamos orar agora para que Deus possa nos ajudar a eliminar esse vírus e nos ajudar a não contrairmos essa enfermidade. Vamos lá? Então vamos orar. Cubra a sua fronte. Eterno Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade da vida. E te pedimos que o Senhor nos livre do mal. Em nome de Jesus. Muito bem. Desculpa aí a tosse, mas é assim mesmo. Tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Durante 6 noites nós já estamos aqui. E nessas noites nós falamos de assuntos bem importantes para todos nós. Falamos do que é a Bíblia, quantos autores escreveram, né? Falamos sobre que ela é toda inspirada. Falamos também a respeito da como surgiu o pecado, o porquê do pecado, né? Onde surgiu. Falamos também do plano da salvação, que Deus não deixou o homem à mercê da sua sorte. Não deixou. Ele não deixou sozinho, né? Deus não está morto de jeito nenhum. Deus sempre esteve no comando de todas as coisas. E falamos também sobre a questão da volta de Jesus, que nós dividimos em 2 partes. Tá certo? Falamos sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. E falamos para você que essa doença, a epidemia, essa peste que existe hoje no mundo, não é nenhuma praga do Apocalipse. É sinais, evidência que mostra que Jesus está voltando. Hoje nós vamos tratar de um assunto também interessante. E o nosso assunto de hoje é sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde física e espiritual. Olha o que diz uma autora aqui. Conhecer as leis que governam a mente e o corpo. Ela diz o seguinte: é o dever de toda pessoa, por amor a si mesmo e por amor à humanidade, instruir-se quanto à lei da vida e a ela prestar consciosas obediência. Todos precisam familiarizar-se com este organismo, o mais maravilhoso de tudo, que é o corpo humano. Deve compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de um para com o outro, quanto ao seu funcionamento de todos. Cumpre-nos estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais elas são regidas. Então, se você quer ter uma boa saúde física, você precisa começar da onde? Daqui, da mente. A sua mente tem que estar sã, porque é mente sã, corpo sã. Se seu corpo está ótimo, mas sua mente não está legal, você certamente vai adoecer. Hoje existem algumas pessoas que vivem naquela preocupação imensa a respeito desse coronavírus, que passa por tanta dificuldade e qualquer coisa ele acha que vai morrer. Então, cuide da sua mente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a nossa saúde física. É o que os médicos estão procurando, né, remédio para essa doença, sobre a questão do coronavírus. Ele quer procurar remédio para curar a questão física.
E hoje muitas das pessoas não se preocupam com a questão espiritual. Se preocupa com a mente, muitas vezes, lendo bom livro, exercitando alguma coisa, a questão do exercício físico, mas com a questão da espiritualidade, muitas pessoas não se preocupam com isso, porque acham que não é um dever. É sim, é um dever. Santo Agostinho certa vez falou que a família que reza unida, ela permanece unida. Então, se você tem alguma coisa que leva você a uma espiritualidade com Deus, você certamente será um vitorioso, porque você vai ter a mente sã, o corpo sã e vai estar se preocupando com a espiritualidade. Porque nós nos preocupamos sim com este mundo aqui, mas nos preocupamos com o porvir, com a promessa que o Senhor Jesus fez que um dia vai voltar. Você quer ver uma das preocupações do próprio Deus para com o ser humano? Abra a sua Bíblia no terceiro livro de São João, quer dizer, na terceira carta que ele escreveu, né? E vamos ver o que é que diz aqui. Olha que Deus se preocupa tanto conosco, que o próprio João, sendo inspirado pelo próprio Deus, escreveu essas citações aqui. Vamos lá. Abra a vossa Bíblia, no 3 João, né? Ele só tem um capítulo mesmo, né? Mas o versículo 2. Olha o que ele diz. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde. Quando ele está aqui relacionado à saúde, ele está falando sobre a questão da saúde física, da saúde mental, física e espiritual. Porque ele dá continuidade dizendo o seguinte, ó, assim como prospera a tua alma. Então, não é simplesmente se preocupar somente com a espiritualidade e esquecer a física e a mental de lá, não. As três tem que estar legal. Mente sã, corpo sã, espiritualidade com toda a garra. Espiritualidade tem que estar ok. Você tem que ser um homem espiritual. Não pode ser um homem natural, que não quer saber de Deus. Também não pode ser um homem carnal, que muitas vezes está dentro de uma igreja, mas pratica coisas que não deve. Aí Paulo chama essas pessoas que estão dentro de uma igreja e praticam coisas que não deve, como briga, intriga, ciúme, de divisão, para tudo mais. Ele chama essas pessoas de homem carnal. Tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Mas eu quero dizer para você que Deus aponta o caminho que você deve seguir. Quer ver uma coisa? Abra aí no livro de Deuteronômio, né? A Bíblia, o livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, que até mesmo na Torá, né? Na Torá, que é usada pelos judeus, tá praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, olha o que diz em Deuteronômio capítulo 30, versos 19 a 20. Olha o que diz Deuteronômio. Abra a vossa Bíblia aí, por favor. Aqui diz, ó, olha o que a Bíblia diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apregando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, quem está falando aqui? Quem está falando é Moisés, tá certo? É Moisés, praticamente no findar da vida dele, tá? No findar da vida dele, ele está apresentando isso aí, e ele está dizendo que para o povo de Israel obedecer à voz do Senhor. Mas essa mensagem, meu amigo e minha amiga, não é só para o povo de Israel do passado, não. Nem só para o povo de Israel no presente, é para todas as nações que existem sobre o mundo. Que existem no mundo. Acredita nisso?
A mensagem que Deus nos dá é que Ele coloca entre nós duas decisões que você tem que tomar. A vida ou a morte. Qual o caminho que você quer? Você quer seguir a vida ou a morte? Ele lhe dá um conselho para você seguir a vida, para que viva tu e a tua descendência. De que forma? Ouvindo a voz dele, apegando-se a ele e praticando o que ele recomenda. E nesta noite, nós queremos mostrar para vocês umas recomendações divinas, que é muito interessante para todos nós. Aproveite essa oportunidade e conheça profundamente a palavra do Senhor. Hoje, nós vamos apresentar uma recomendação que está escrito lá no livro de Levíticos, no capítulo 11. E vamos descobrir por que existem tantas enfermidades. E vamos conhecer profundamente os alimentos que deve e não se deve comer. Essa é uma das recomendações divinas. E olha, eu quero dizer para vocês, não existia tantas indústrias, tanta fábrica para poluir os nossos rios, poluir o nosso planeta, quando foi escrito isso aqui. Mas o próprio Deus, preocupando-se com a nação israelita e se preocupando com o mundo num todo, não simplesmente naquele momento, mas por todos os séculos Deus tem se preocupado, ele recomendou o que você deve e o que não deve comer. Vamos lá? Para o livro de Levítico, capítulo 11, verso de 1 a 46. Eu poderia ler todo o livro, mas eu só quero ler 2 versículos e apresentar para vocês alguns versículos que recomendam sobre alguns animais. Vamos lá para o Levítico? Levítico capítulo 11. Olha o que diz. O primeiro versículo que eu quero ler é o último versículo que eu estou recomendando você ler. Olha o que diz. No versículo 46. Diz assim: esta é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, e em toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Né? Então, existem alguns animais recomendados por Deus que a gente pode comer. Outros não. Mas Marivaldo, nós estamos no século XXI, isso já passou. Não passou nada. Deus já passou? A Bíblia nos diz que Deus é do passado, presente e futuro. Então, as recomendações dele do passado, essa recomendação aqui pelo menos, não passou. Porque a ciência comprova que os animais que foram declarados por Deus para não se comer, causa enfermidade para o mundo inteiro. Para todo mundo que come. Ah, eu tenho 25 anos, tenho 20 anos, como e não me sinto nada. Sim, mas lá no futuro você vai sentir. Quer ver a recomendação? Vamos lá para o capítulo 11, nos versículos aqui que diz assim, ó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: diz aos filhos de Israel, são estes animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, e todos que têm a unha fendida e o casco dividido em 2, e rumina entre os animais, esse comereis. Vá lá no Google e procure a palavra ruminar. O que significa, se você não entende? Vá lá e você vai achar o que significa isso aí. Deste, porém, não comereis dos que rumina, ou dos que têm unha fendida, né? Como, por exemplo, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Dividida, né? Em 2. Este vos será imundo. E diz aqui, ó, também o porco, no versículo 7, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Ele tem a unha fendida, tem um casco dividido em 2, mas não o rumina. Então, na realidade, a categoria dos animais que a gente precisa comer, que a gente pode comer tem unha fendida, casco dividido em 2 e aquele que rumina. Se tiver 2 e não tiver um, é considerado imundo, conforme as Escrituras. Tá certo? Aqui diz ó, diz mais o que? E além de tudo, além de ser considerado que nós não podemos comer, a Bíblia recomenda que nem no seu cadáver deveria a pessoa pegar no cadáver.
Porque a pessoa pegando um cadáver, ele se tornaria imundo até a tarde. Aí tinha uma forma de ficar limpo para tudo mais, que nós vamos estudar isso no futuro, quando nós lermos um pouco mais sobre a questão do santuário e assim vai. Tá certo? Então, de todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todos que têm barbatana e escama, nos mares e nos rios, esse comereis. Porém, todos que não têm barbatana nem escama, nos mares e nos rios, todos que não têm, e esse será para vós imundo. Entendeu? Então, abominação, aqui já coloca a palavra abominação. Então, meu amigo e minha amiga, a recomendação divina é que você não deve comer animais que não tenha a unha fendida, não tenha casco dividido em dois e que não rumine. Esses aí é considerado pela palavra de Deus como imundo. E aí existe uma série de animais. O morcego. Segundo a ciência, diz que esse coronavírus tem tudo a ver com o alimento que os chineses utilizam. Existe um mercado aberto lá na China. Porém, estão criando as leis para fechar. Mas existe um mercado aberto lá na China, que as pessoas comem de tudo. Os repórteres da Record, né, muitas vezes têm ido lá, principalmente aquele Domingo Espetacular, que eu já assisti várias vezes, apresentando aquele mercado aberto, onde várias pessoas estão ali. Entre os alimentos que estão ali para vender, está barata, cupim, né, formiga. Aqui no Brasil também se come formiga, certo? Algumas pessoas comem formiga. Morcego, cachorro, gato. E aí nós podemos dizer que a questão das doenças que existe lá e que passou para o mundo é uma questão de desobediência, de rebeldia contra Deus, porque Deus disse assim: não comereis. O camarada vai lá e come. Depois, quando está enfermo, culpa a Deus pelas enfermidades. Pode uma coisa dessa? Não pode, meu amigo. Então Deus recomendou, mas Ele não impõe para você seguir. Você segue se você quiser, mas se você plantou, você vai colher. Não pense se você plantar abacaxi, você vai colher limão. Não pense que se você plantar pepino, você vai colher abóbora ou jerimum. Você vai colher o que você plantou. E a recomendação divina é: eis que te coloco hoje 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Entenderam? Então essa é a recomendação que eu quero passar para vocês essa noite. E dizer para vocês aqui, apresentar para vocês, conforme a ciência, quais as doenças que determinados animais podem trazer para o ser humano. Por exemplo, o rato. Né? O rato, ele se lembra da peste bubônica? Foi causada pelo rato. E quantas pessoas morreram? Façam pesquisa aí no Google, tá certo? Ele traz, além da peste bubônica, também tem aquela doença que todo mundo conhece, né? Chamada leptospirose, né? Leptospirose, tá certo? E também outras doenças como micose, tá certo? Existe também determinada bactéria, determinado verme que pode passar para o ser humano. Salmonelose. É nome muito difícil, mas tá aí. Pesquise. O rato ele pode trazer 40 doenças diferenciadas para o ser humano. E lá na China o povo come. Graças a Deus, aqui no Brasil não é costume, né? Diz a história que eles começaram a comer esses animais em virtude da fome que houve em determinada época no período de guerra. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, não se pode ficar comendo esses animais que Deus não recomendou. O que eles deveriam fazer? Isso eu não sei dizer. Só Deus. Tá bom? Vamos lá, o porco. O porco. Quais doenças que o porco pode causar? Parasita gastrointestinal, vírus da gripe suína, como nós já passamos por essa situação, erisipela suína, né? A peste suína africana, né? E os sintomas são
febre alta, perda de apetite, hemorragia na pele e outras doenças que pode causar a morte. Ah, mas eu como porco frito bem. Segundo especialistas na área, diz que a carne de porco você só deveria comer depois que ela fosse passada por 400 graus. Em outras palavras, você não deve comer a carne de porco. Deus está recomendando aqui na palavra dele. Na palavra dele que diz que nós não devemos comer a carne de porco e nem outros animais. Lagosta, camarão. E Deus foi que criou, então ele sabe o porquê que você não deve comer. E a ciência comprova que esses animais podem trazer várias doenças. O morcego, como nós já falamos. Qual é a bactéria? O problema da ebola, se lembra da ebola, a doença ebola? É causada pelo morcego. Vírus, né? Como nós estamos passando hoje, o coronavírus, causado pelo morcego. Bactérias e raiva. Essas são as enfermidades que esses animais podem causar. O cachorro e o gato, além de ser animais domésticos, para nós aqui no Brasil, mas lá na China eles comem, eles também podem causar doença, como raiva, e a carne dele é muito gordurosa, principalmente para aqueles que têm problema cardíaco ou problema de colesterol, nem pensem em comer. Ainda bem que no Brasil existe uma lei que defende isso aí, tá certo? Se você pegar um animal desse, gato ou cachorro, para matar para comer, você vai ser indiciado no crime de maltratos contra animais, tá bom? Então tome cuidado, tá certo? E essas são as recomendações. Porém, diante dessas recomendações divinas, existem muitos religiosos que apresentam alguns textos fora do contexto, dizendo que está liberado para se comer esses animais. Quer ver? Um dos textos que eles apresentam está em Atos capítulo 10, verso 9 a 16, onde Pedro teve um sonho, teve uma visão, vindo um lençol com vários animais. E ele, sendo um judeu fiel, um conhecedor da palavra também, ele disse: jamais, Senhor, eu coloquei alguma coisa imunda na minha boca. Só que esse sonho, ele tinha um objetivo, essa visão ela tinha um objetivo. E se vocês, na curiosidade agora, ler o restante do capítulo, você vai ver que os judeus, tanto de santos discípulos como os demais, fazia exceção de pessoas. A exceção de pessoas. Então, veja lá um texto e confira o que nós estamos informando. Não tem nada a ver com o que os religiosos dizem que pode comer. Se Deus já disse que não, é não. Se Deus disse que é pedra, é pedra. É pau, é pau. Então nós não podemos ficar questionando a autoridade de Deus. Lembre-se que foi Lúcifer que questionou a autoridade de Deus e olha o que deu. Tá certo? Aí eles poderiam pegar também um outro versículo que se encontra em Mateus capítulo 15 a 19, né? 15, 18 a 19, capítulo 15, verso 18 a 19, aonde trata sobre a questão da higiene, aonde os fariseus questionavam por que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí Deus disse para eles: o que contamina não é o que entra, é o que sai. E se você for pegar no Google comentário a respeito desse versículo aí, até mesmo nos comentaristas bíblicos, você vai ver que ele diz a questão são as más intenções, as línguas que falam coisa errada, a mente que planeja, que arquiteta destruir o próximo. Isso faz mal. Então isso sai de dentro do coração, da mente. Então, meus amigos, está aí a recomendação divina para você não se alimentar de animais que são impuros, considerados por Deus impuros e abominável. E está aí a recomendação divina para você comer daquilo que é sadio. Lembrando, os animais que você pode comer, ele tem que ter unha fendida, casco dividido em dois e rumina. No caso, esses animais aí. Na água, os que têm barbatana e escama. Aí o peixe liso, vamos lá, vamos dizer um peixe liso aí que eu não conheço muito de peixe. Um peixe liso qualquer aí. Posso comer? Não. A recomendação divina não. Por quê? Procure na internet e procure o porquê. Quais os efeitos maléficos
que esse peixe pode causar em você. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção nesta noite. E amanhã estaremos neste mesmo horário, tá? E que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar com a nossa campanha de oração, pedindo ao Senhor para que nos livre desse problema do vírus, que é o coronavírus. Tá certo? Vamos lá. Ó Deus que estás no céu, mais uma vez nós lhe agradecemos pela oportunidade. E te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. E agora conhecemos a Tua palavra com respeito à nossa saúde física, sobre a nossa saúde mental e a importância que nós precisamos dar também à nossa saúde espiritual. Nos abençoe, Senhor. Cuida de cada um de nós e nos dê a paz. Livra-nos desse problema do vírus, da coronavírus que está rodeando o mundo. E nós pedimos por Teu poder milagroso, né, que o Senhor possa efetuar, ou de uma forma, através da Tua santa palavra, porque o Senhor é poderoso. Ou então através de remédio que os cientistas possam descobrir o mais rápido possível, remédio para acabar com essa enfermidade, para tranquilizar principalmente a humanidade num todo, Senhor. Nos ajude, por favor, e nos livre do mal, nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Estamos juntos, hein? Amanhã estaremos juntos outra vez. Tchau, tchau.